Seja muito bem-vindo à 35ª aula do curso Missão Liberdade Financeira. Eu sou o professor Thiago Campos e hoje vamos falar sobre as LCIs e LCAs. Você verá que ela tem características bem peculiares quando comparado aos títulos do Tesouro e aos CDBs. Vamos à aula. O que temos para hoje, então? Vamos ver o que são as LCIs e as LCAs, como que elas funcionam, quais são os riscos envolvidos nesse tipo de investimento, quais são as tributações e taxas que existem para estes produtos. E aqui vai ter uma grande novidade, em especial para a parte do imposto de renda. E como que a gente vai fazer a escolha de uma boa LCI ou LCA. Vamos lá, então. A LCI nada mais é do que letra de crédito imobiliário. E a LCA, letra de crédito do agronegócio. São dois tipos de investimento em renda fixa isentos de imposto de renda, tá? Lá para frente a gente vai falar isso com mais detalhe, mas é o grande ponto que diferencia a LCI dos produtos que vimos até agora. Não incide imposto de renda sobre esses dois produtos. E claro, né? Rendimentos bem superiores à caderneta de poupança, que você já sabe, não é um investimento, tá aqui para te lembrar disso. Caso ainda tenha dinheiro seu na poupança, tira isso daí o mais rápido possível. LCI pode ser um bom produto para isso também. São parecidas com os CDBs emitidos pelos bancos. Ou seja, quem compra esses papéis empresta também o dinheiro para a instituição financeira. Em troca, recebe uma remuneração acordada no momento da compra. A diferença entre o LCI e o LCA para o CDB está em relação ao lastro do papel. O LCI está com o seu lastro no setor imobiliário. Elas podem ser lançadas pelos bancos, mas não apenas pelos bancos. E também podem ser utilizadas para sociedades de crédito imobiliário, associações de poupança, empréstimos e companhias hipotecárias que queiram captar recursos. E as LCAs são títulos usados para captar recursos para participantes da cadeia do agronegócio. Então, note que a lógica do produto, e eu relembro isso naquela questão de se a lógica do produto não for compreensível, não for simples, já deve ter já fica atento, porque investimento tem que ser simples. A lógica é muito similar à do CDB e à dos títulos do Tesouro. A única diferença é, título do Tesouro está financiando o governo, dinheiro livre, CDB está financiando as atividades do banco, dinheiro livre, LCA e LCI está financiando cada, respectivamente, né? LCA, atividades do agronegócio, e o LCI do setor imobiliário. Então, note que aí já tem um pouco mais de engessamento em relação a onde este valor pode ser e será utilizado, tá? De um modo geral, o funcionamento das letras imobiliárias e do agronegócio se parece com os de outros produtos de renda fixa, conforme acabei de dizer. Contudo, há especificidades que os investidores precisam conhecer. As LCIs e as LCAs seguem uma lógica parecida de remuneração para os investidores. São papéis que podem tanto ser pré-fixados quanto pós-fixados, ou ainda atrelados à variação da inflação, que seria aí já caminhando para os híbridos. As pré-fixadas. O investidor recebe uma taxa de juros definida já no momento da aplicação, pode ser de 5% ou 7% ao ano, por exemplo. Com isso, é possível calcular exatamente a remuneração em reais que ele obterá até o vencimento do papel. E aí, antes de passar, eu espero que enquanto eu lia isso, a sua percepção já esteja muito elevada e você já tenha entendido que isso está aqui exatamente para que você saiba que não é uma boa opção. E essa forma doce e suave, como eu li, é a forma como vão te ofertar. Não caiam no canto da sereia, tá bom? Seguimos agora para o que de fato faz sentido. As letras pós-fixada. Muito similar, tá? Eu vou ler com vocês aqui, mas a lógica é exatamente a mesma dos produtos anteriores. O investidor conhece de antemão o indicador que servirá de referência para a remuneração, tanto da LCI quanto da LCA. O mais comum é que seja a taxa do CDI, assim como o CDB, que no final da aula passada a gente viu, que deve estar, o produto é ofertado a você falando, isso rende tantos por cento do CDI. No caso do CDB, se for menos que 100%, fazendo uma pequena revisão da aula passada, só para não perder o ensejo,
CDB que rende menos por cento de 100, CDB que rende menos de 100% do CDI deve ser desconsiderado de pronto. E para o LCI e LCA a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Também atrelado ao CDI, que é a principal referência de rentabilidade da renda fixa. Mas o retorno efetivo da aplicação seguirá a dinâmica das variações do indicador. Se ele subir ou cair ao longo do tempo, a remuneração, claro, vai ser maior ou menor também. Normalmente, o retorno de uma letra pós-fixada é apresentada com um percentual do indicador de referência, 90% do CDI ao ano, por exemplo. Isso quer dizer que o investidor vai embolsar 90% do que rendeu o CDI ao longo do ano. O que é o ponto de atenção aqui? Para o CDB, eu massifiquei com vocês, menos de 100% do CDI é um produto ruim. Não vale a pena nem gastar tempo com ele. Para o LCI e LCA, produtos com rendimento abaixo de 100% do CDI é a regra. Não tem LCI e LCA acima de 100% do CDI. É praticamente impossível isso existir. Por quê? Quer dizer que ele rende menos? Não. Por conta da incidência do imposto de renda, que a gente já falou. Então, note que você precisa ter essa percepção, porque se você olhar de pronto ali, um CDB que rende 100% do CDI, você vai bater no peito e falar que ele é melhor do que um LCI que rende 90% do CDI apenas. Mas essa não é a verdade absoluta. Você deve fazer a conta de rentabilidade exatamente de cada um deles e ver no final quanto vai dar. Especificamente usando esses números, colocando o mesmo valor inicial, a rentabilidade é muito próxima, tá? Pode ficar na sua cabeça aí que 100% do CDI para um CDB e 90% do CDI para um LCI ou LCA, no final das contas, tem uma rentabilidade muito similar. O ponto está em incidência do imposto de renda apenas. Vamos lá. E as atreladas à inflação, os híbridos. A remuneração tem uma parcela pré-fixada e outra pós-fixada. Os casos mais comuns são aqueles em que o papel assegura uma taxa de juros, 4 ou 5% ao ano, mais a variação da inflação medida pelo IPCA. É o famoso IPCA, mais alguma coisa que Tesouro usa e CDB usa também. Vem falando aqui do IGPM também, apenas para título de lembrete, mas não é o comum do mercado. A escolha por uma dessas opções depende de diversos fatores relacionados às características e aos objetivos de cada investidor. Se a sua intenção é preservar o poder de compra do dinheiro no longo prazo, as letras atreladas à inflação pode ser uma opção interessante. Para quem não quer ter surpresas com o valor investido ao longo do tempo, os papéis pós-fixados costumam ser os mais estáveis e conservadores. Sim, pós-fixado conforme zero surpresa até esse momento, né? Vamos lá. Outro ponto de enorme diferença entre LCI e LCA para os já vistos até agora, CDBs e títulos do Tesouro. Liquidez deles não são diárias, tá? Então vamos lá. LCI e LCA, na média, são considerados investimentos de liquidez inferior às de outros produtos de renda fixa. Significa, liquidez, que o grau de dificuldade para transformar os papéis em dinheiro novamente, resgatando esses recursos, é maior do que os dos títulos públicos ou dos CDBs. Ou seja, mais difícil você pôr a mão do dinheiro de novo. Por que disso? Em resumo, né? Não dá para sacar a qualquer momento. Para os interessados nessas letras, o primeiro item de atenção é o prazo de carência, que é exatamente a falta de liquidez. As LCIs e LCAs precisam obedecer um período mínimo de investimento, determinado por uma regulação do Conselho Monetário Nacional. E a carência varia conforme o título de remuneração oferecida pelos papéis, conforme a resolução número tal alterou a carência mínima das letras de crédito, que era de 90 dias até o início deste ano, e ficou da seguinte forma. As LCIs, o prazo mínimo para resgate passou para 12 meses e a LCA de 9 meses. Então, note que colocou o dinheiro lá, 9 meses pelo menos na LCA e 12 meses para a LCI. Isso é a grande diferença, é uma enorme diferença em relação aos produtos que vimos até agora, tá? Fora o prazo de carência, os investidores também devem considerar um segundo ponto, a possibilidade de resgatar as letras antes do vencimento.
Existem LCI e LCA com liquidez diárias após cumprir o mínimo da aplicação. Nesse caso, o resgate pode ser feito a qualquer momento a partir dali. O que é isso? Você tem o prazo de vencimento da LCI. Vamos pôr ali que é de 5 anos. Passado 12 meses, a partir daquele momento, você deve olhar especificamente cada LCI antes de fazer a compra, mas já existem opções que com 12 meses e um dia, você já pode fazer o resgate. Não precisa ficar preso ao vencimento inicial do título. Tá? Então, é possível também, desde que já cumpra o prazo de carência. Contudo, há também LCI e LCA que você só pode resgatar de fato lá no vencimento do papel. Então, isso é novidade até agora, né? CDB até tem, mas não é o comum, eu não trouxe isso para você porque não é um ponto de problema, mas na LCI e LCA, sim, é um ponto de muita atenção, porque a regra do mercado é essa. Se você não estiver atento, né? Se você não tivesse esse conhecimento, facilmente você poderia comprar um LCI com vencimento em 5 anos e aí, por algum motivo, ia querer o dinheiro antes e aí sim você descobrir que não teria como. Vamos lá, o que temos de riscos envolvidos então? Embora as LCIs e LCAs sejam lastreadas em operações de empréstimo imobiliário ou agrícola, quem compra esses papéis fica exposto ao risco geral da própria instituição financeira que os emitiu. Significa que se o banco apresentar algum problema de liquidez, mesmo que não diretamente relacionado aos lastros dessas letras, os investidores também sentirão o impacto. Uma vantagem é o fato de que tanto as imobiliárias quanto as do agronegócio estão sob as coberturas do FGC. Assim, na hipótese de a instituição financeira apresentar algum problema, o investidor vai receber de volta aquele teto de R$250 mil por CPE por instituição, limitado ao global de 1 milhão. Taxas e tributação. Neste ponto que está o maior atrativo das letras de crédito, tanto a imobiliária quanto as do agronegócio. Elas são isentas do imposto de renda. Isso quer dizer que a rentabilidade obtida já é líquida. Não precisa descontar mais nada. Por isso que você vai ver CDBs que rendem mais de 100% do CDI, e isso não existe para LCI e LCA. LCI e LCA na casa de 90, 90 e poucos por cento. Do CDI já é um bom produto. Já dá como, pode dar aquilo como ótimo, tá? Nos outros investimentos mais comuns da renda fixa, o investidor paga o imposto de renda seguindo a tabela regressiva que você já conhece, em que as alíquotas diminuem conforme passar do tempo e uma aplicação resgatada antes dos 6 meses, por exemplo, paga lá os 22,5% e isso chega a 15% quando passados os 2 anos. Com isso, mesmo a LCI que ofereça um retorno mais baixo do que um CDB, por exemplo, pode acabar sendo mais vantajosa para o investidor. E é isso que você precisa comparar na hora de fato, comprar o produto. Vai pegar ali qual é o rendimento do CDB, vamos pôr que é 100% do CDI. Vai pegar o LCI e o LCA e vamos ver lá, 90% do CDI. E aí você vai ter que comparar esse rendimento dos dois. Não precisa você se preocupar em aprender a fazer essa conta, você vai pedir o seu assessor de investimento, ou se você ainda está temendo e está trabalhando com o gerente do banco, vai passar ele para fazer isso, eles recebem para isso e eles vão te apresentar as duas planilhas, você vai identificar que um é melhor do que o outro. Tá? E além de não estarem sujeitas à tributação, não há cobrança de taxas de administração nas letras. Em algumas corretoras, ponto de atenção, pode haver taxa de corretagem ou de custódia, mas muitas outras já isentam os investidores desses custos. A mesma lógica que eu disse na aula do CDB. Tá? Você precisa ir a campo e pesquisar qual é a melhor corretora para que você possa fazer a aquisição destes produtos, em função especificamente disso aí, das taxas, que é exatamente uma taxinha ou outra, um custo ou outro que vai minar o seu rendimento no final da aplicação. E como é que vai escolher? Como é que você vai escolher, né, uma boa LCI ou uma boa LCA? Para que sejam consideradas uma boa aplicação,
Tanto as letras imobiliárias quanto do agronegócio precisam ter características de acordo com o objetivo de cada investidor. Por isso que é muito difícil cravar esta LCI, esta LCA é perfeita, porque os objetivos de cada pessoa, de cada família são diferentes. E aí vai ter um produto melhor para um público, um produto melhor para outro público. Por isso que você deve aprender a fazer essa análise no sentido de o que é bom para mim, o que é mais interessante para um curto prazo, médio prazo, longo prazo. Se você então está interessado nessas letras, comece avaliando seu próprio perfil de investidor e o que você pretende fazer com o dinheiro a ser aplicado, tá? Avalie principalmente os prazos e as possibilidades de precisar do recurso antes do vencimento das letras. Você já entendeu que não vai dar para resgatar ela antes. Então, ter uma percepção muito clara do horizonte para resgate desse dinheiro é de fundamental importância. E aí, caminhando já para a nossa revisão, eu vou fazer um pequeno parênteses antes no sentido de escolha da LCI e da LCA. Lembra lá na primeira aula, nessa semana, estamos fechando a aula, fechando a semana aqui já, eu vou trazer esse conceito lá da primeira aula. Não é porque o produto existe que você deve consumi-lo. Não é porque você está lá no rodízio que você tem que comer asinha de frango. LCI e LCA já não é tão sedutora, já não é tão atrativo quanto um tiro do tesouro e um CDB.